30, Simone. 30. Bom, então vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu queria iniciar agradecendo ao meu amigo Marco Aurélio, Marco Nego, por ter tido a ideia de haver uma prece em conjunto da minha recuperação, e eu queria dizer que funcionou muito. Tá? Eu fui hoje ao médico tirar os pontos, e o médico ficou bastante feliz e até impressionado pela minha rápida recuperação. A minha cicatrização realmente está fantástica e eu estou praticamente andando já sem muleta. Então, olha, é sinal de que você é um bom professor, viu? Você está conseguindo. Então, eu só tenho a agradecer. Eu fiz também em proveito próprio, senão quem que eu vou jogar capoeira agora, se vocês não puderem mais jogar? Só com o Tônio. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a todas as preces, todas as energias que me chegaram, que me foram muito úteis. Tá certo? Muito obrigado. Namastê a cada um de vocês. Tá certo? Bom, depois de quase mais de um mês, né? A gente ter tido esse intervalo aí com o problema da minha cirurgia, a gente está retornando. E aproveitando, aí eu dei uma palestra, eu participei de uma roda sobre vício, né? E a gente comentando lá, eu fiz vários comentários que caberiam também aqui no curso, mas de todos os comentários que eu fiz, tem um que cada vez mais eu vejo que está evidenciado, que é assim, eu estou aproveitando para ler bastante, né, que eu estou de repouso, né? Então eu estou lendo 2 livros atualmente, dois cientistas. Um é o Brian Greene, que é autor do Universo Elegante. Eu estou lendo um livro dele fantástico, eu estou ainda no primeiro terço do livro, chamado Até o Fim do Tempo. Ele fala sobre a mente, a matéria e a busca do sentido de ser humano. E tanto o Brian Greene, que é esse livro, Até o Fim do Tempo, quanto o atual, né, como ele é chamado hoje, o atual Steve Hawking, é o Carlo Rovelli, que é um italiano. Eu também estou lendo um livro dele chamado A Realidade Não É o que Parece. E cada vez mais eu consigo entender 2 coisas. O resgate do conhecimento antigo da humanidade. Então, é nítido que eles estão buscando muitas coisas que eles escrevem, até criando os axiomas, os pressupostos, baseado na filosofia hindu, principalmente do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, do Uttara Gita, que é o livro posterior ao Bhagavad Gita, né? Ele não consta no Bhagavad Gita, que é um livro fantástico. E é muito engraçado você ler coisas que parecem o diálogo, né? Falando aí do Bhagavad Gita, cientistas falando de coisas que parecem o diálogo entre o Krishna, que é, né, uma entidade, ele é o avatar da manifestação divina de Vishnu, com Arjuna, que é o representante dos encarnados, né? E eles falam sobre a batalha, né? A batalha de Kurukshetra, que é a batalha que é travada, né? Que na realidade é uma metáfora, que é a batalha que é travada dentro do ser humano. É impressionante como esses cientistas todos, e eu já terminei de ler o livro do Irving Laszlo, eles vêm praticamente pegando a mesma linha de mostrar que a humanidade precisa se reinventar. O ser humano precisa buscar o sentido da competência moral. Ele precisa ser mais íntegro, principalmente nas suas ações em relação ao mundo que o cerca. Né? E aí eles usam como talvez o fio da meada, né, para puxar isso, o meio ambiente, né, dizendo que o homem tem que começar a entender que ele não é separado das coisas que habitam no planeta. Né? Ele está integrado. Então, isso é exatamente o que concerne, né,
o verdadeiro sentido da palavra religião, que não é religare, né, como muitas pessoas afirmam, né, que religare do latim é religar. Quer dizer, é como se eu estivesse desconectado e precisasse me conectar novamente. E isso foi uma manipulação da Igreja Católica, principalmente na época de Constantino, né, que consegue, após construir muitas igrejas, dizer que o homem só teria sentido se ele se religasse a Deus, e para isso ele tinha que frequentar as igrejas. Mas isso é uma manipulação. A gente sabe que o verdadeiro conceito ele é do famoso Marco Túlio, né, que é o Cícero, um grande filósofo romano, que dizia que o verdadeiro sentido de religião é relegere, que é a releitura, é você olhar para dentro de você e entender que dentro de você tem um Deus, né? Que é exatamente o diálogo de Krishna, né? Krishna, quando fala com Arjuna, ele diz para ele olhar para dentro de si, que ele estará lá dentro. Quer dizer, é o nosso Deus interno. É o que muita gente chama de mônada, de Atma, centelha divina, cada um chama de um nome. Mas aí eu fico impressionado, e eu estou ainda praticamente na metade dos 2 livros, tanto do Carlos Rovelli quanto do Brian Greene, como eles vão buscar esse conhecimento milenar, né, que consta no Bhagavad Gita, no Bardo Todol, né, que é o livro tibetano dos mortos, que consta na Torá, né, o verdadeiro sentido da Torá, né, que era muito bem praticado pelos essênios, muito bem entendido pelos essênios, né, e como nós somos cristãos, né, o resgate das palavras e dos ensinamentos do Mestre Jesus. É impressionante, porque você não está falando de 1, 2, 3 cientistas. É a grande massa. Né? Eu estou falando aqui do Carlo Rovelli, que é o atual chamado, vamos dizer assim, o sucessor do Steve Hawking, né? O Brian Greene, que é um clássico, né? Ele começou um clássico chamado Universo Elegante, que é um livro fantástico. Né? O próprio Steve Hawking, enquanto estava vivo, se você lê, né, as metáforas que ele faz da relação de espaço e tempo, você vai ver que ele vai buscar numa força maior. Então, a gente começa a ver o que Kardec falou, que a ciência precisa estar junto com o conceito de religião, mas não a religião essa que a gente costuma ver aí, que é as pessoas acreditando que tem que ir para a igreja, tem que ir para algum local para se ligar a Deus. Não, é olhar para dentro de você, Deus está dentro de você. Você não precisa ter religião nenhuma. Você tem que ser religioso. Religiosidade não é sinônimo de religião. Né? E é isso que os cientistas vêm trazendo aí. Então, quando na Gênese Kardec diz que a ciência, na realidade, estaria dando todo o suporte para o entendimento do que ele falava, né? E posteriormente o próprio Einstein, né, em 44, numa conferência em Nova York, disse que a ciência sem a religião é cega e a religião sem a ciência é manca. Né? Então, quando a gente começa a entender que esses homens brilhantes estão dentro de uma consonância, se você olhar os 2 atuais ganhadores do Prêmio Nobel, né, aí de Física, né, que foi relatado hoje, eles estão falando exatamente dessa necessidade de interação do ser humano com as coisas que o cercam, com o mundo. Né? Isso já foi muito bem descrito por Frijo Capra, no clássico, talvez não, o melhor livro, né, segundo o próprio Capra, é A Teia da Vida, né, que foi a continuação do Ponto de Mutação. Então, se você olhar isso, eles não falam o nome reforma íntima, mas eles deixam claro que tudo começa, a nova humanidade que precisa ser construída, começa com essa transformação moral do ser humano. Ele começar a olhar menos para o seu umbigo e olhar mais para as relações que o cercam, entender que quando ele agride a natureza, quando ele agride um animal, quando ele agride o próximo, na realidade ele está se agredindo. Porque esse separatismo, né, que a gente acabou
incorporando esse cartesianismo de entender que nós somos separados e o somatório das coisas é que dá o todo, na realidade, ele tem um lado metodológico científico muito interessante, mas ele não explica o ser humano. Então, é interessante você ver grandes cientistas hoje, todos falando dessa necessidade de interatividade, de integração com as coisas que cercam no mundo. Então, eu queria abrir falando sobre isso, porque, no fundo, tudo começa com a reforma íntima. Eu estou planejando um curso, né? A Simone já até comentou, e é impressionante, né? Eu tenho todos os livros sobre esse tema, todos que você imaginar que saíram no Brasil, né? Foi o Brasil precursor dessa técnica, dessa metodologia que hoje a gente conhece aqui. Todos falam que sem a reforma íntima é impossível trabalhar no nível mais elevado com a espiritualidade superior. Ou seja, esse curso, na realidade, ele se tornou o pressuposto, o axioma para qualquer atividade mediúnica, ou para qualquer pessoa que queira se tornar melhor. Lembrando Emmanuel, dizendo que nós estamos aqui para aprendermos a sermos humanos, porque nós ainda não temos a característica de humanidade, né? De ter compaixão pelo próximo, de entender o sofrimento, de entender que a outra pessoa tem limitações, que é exatamente a reforma íntima. Então, eu fico muito feliz quando eu leio esses livros de ciência, né, e consigo ver o que está por trás das linhas dessas grandes mentes hoje do planeta, e todos são unânimes em deixar claro que, se não houver uma transformação moral no conceito ético do ser humano, o mundo não vai mudar. Porque cai exatamente naquilo que o Mahatma Gandhi disse, né? Eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo. Então, não adianta você querer mudar as outras pessoas, ou querer mudar o mundo, ou as instituições, as organizações, ou a política. Que muda, o que deve mudar primeiro é você. E cada um mudando a si mesmo. Né? A gente, às vezes, quer mudar o próximo, você não muda o próximo. Né? Ou o próximo desperta a consciência para a necessidade de mudança, ou ele vai ficar, né, fazendo igual o cachorro correndo atrás do rabo. Tá certo? Bom, então vamos começar aqui o nosso encontro de hoje. Vou abrir aqui a... Eu vou começar. Todos estão vendo a minha tela? Não? Sim, Marcos, tá passando, tá vendo? Estava assim. Agora está tendo. Está vendo a minha tela? Tá. Bom, o que eu vou fazer? Como a gente ficou mais de um mês sem ter o nosso contato, o nosso relacionamento, vou fazer um apanhado geral para dar continuidade, né, no conteúdo da aula 17, que é a aula de hoje, tá certo? Então, o que nós vimos a partir do momento que a gente botou esse tema aqui, ó, defeitos... Oh, perdão, deixa eu voltar aqui de novo. Defeitos e vícios, conceitos, características e como combater. Ou seja, se você não conhece a você mesmo e como manifesta-se em você esses defeitos, esses vícios, dificilmente você vai conseguir combatê-los, né? Porque a sombra tem que vir à tona. Né? Isso vem da palavra educação, né? Ex ducere, ex, você tem que tirar de dentro as tuas sombras e conduzir. Ex, tirar de dentro, ducere, condução. Então, o que é a educação? Educação da alma. É você tirar as tuas sombras de dentro de você, você tem que encará-las, né? Como diria Jung, e poder trabalhar com ela. É óbvio que você não muda, como diria Emmanuel também, natureza não dá saltos. Você não vai mudar da noite para o dia. Mas se você não tiver um esforço, se você não usar, né, o seu chakra ajna, que é o chakra da consciência, junto com o teu plexo solar, que é o teu chakra da vontade,
direcionando a essa necessidade de transformação, você não vai mudar. Por quê? Porque o cotidiano da vida vai sempre te levar, vai sempre te arrastar para os problemas da matéria. Né? E como diria a filosofia hindu, na realidade, nós só temos duas escolhas na vida. Ou você opta pela essência, ou você opta pela aparência. Então, se você olhar e fizer uma análise das suas escolhas durante toda a sua vida, ou você optou pela essência, que é a vida espiritual, né? É o se conhecer, é você entender que você tem limitações, que se você não trabalhar essas limitações, elas podem sim ser acentuadas. Se você não entender, se não se conhecer, você já herda, né, de você mesmo. Nós somos eternos Highlander. Nós herdamos de nós os nossos defeitos, as nossas mazelas, os nossos vícios de vidas passadas. Não é isso? Então, você consegue entender que se você não consegue ver essa necessidade, você sempre vai fazer escolha pela aparência. O que é a aparência? É o mundo material. Né? É o mundo que nos cerca, é o mundo que nos traz N problemas de sobreviver. Eu estava lendo outro dia uma psicografia já antiga, acho que era da época do SEMA, que foi recebida, acho que na casa, eu não lembro se foi no SEMA, no SEJA, eu não lembro direito onde foi a casa, eu não posso precisar. Mas a espiritualidade dizia que poucos espíritas estavam chegando do lado de lá com esse nível de consciência de que eles não fizeram o que tinha que ser feito. Ou seja, eles perderam tempo. Então, eles passaram a vida toda, né, às vezes até fazendo caridade com o próximo, esqueceram de fazer a maior caridade que deve ser feita por um encarnado, que é a caridade consigo mesmo. É o amor próprio por si próprio, fazendo com que você entenda que você reencarnou para se transformar. Você reencarnou para se melhorar. E a vida vai levando as pessoas para vamos dizer assim, quase que uma corrente, vai arrastando todo mundo para essas necessidades de sobrevivência. Então, esse espírito dizia que as pessoas não viveram, elas sobreviveram. Elas vieram ao planeta com uma tarefa de se melhorar e parece que, enquanto encarnados, esqueceram dessa necessidade de transformação moral, que é a coisa mais importante. E todos os trabalhos que você possa imaginar mediúnicos dependem da reforma íntima. Tá certo? Então, lembrando aqui, né, nós citamos até o Baker, né, o Douglas Baker, nesse livro clássico aqui, dizendo que a meta do homem é a evolução. Né? Então, como é que você busca a evolução? Através do teu autoconhecimento. Né? O Douglas Baker fala sobre isso. Nós vimos isso. E nós também verificamos que o nível mais elevado de consciência, porque nós estamos aqui, na realidade, num processo evolutivo da nossa consciência. Você se transformar, você se tornar uma pessoa melhor, significa você subir um degrau no nível de consciência. O degrau mais elevado do ser humano, pelo menos no nosso sistema solar, é servir, como o Mestre Jesus fez. Né? Então, nós falamos sobre isso, e que a evolução começava com a mudança. Né? A mudança é aquela coisa, né? Eu tiro uma coisa daqui e boto ali, mudei de lugar. Mas daqui a pouco eu posso retornar com ela. Então, a mudança é o início. A partir do momento que você muda com muita repetição, você inicia a transformação. E quando você inicia a transformação, você, na realidade, está iniciando o teu processo de evolução. A gente falou sobre isso. Nós vimos que, na realidade, o princípio, né, os princípios da reforma íntima, eles não podem ser somente adotados por você. Você tem o dever, o dharma, de expandir esse conhecimento.
leve isso para o seu amigo, para a sua esposa, para o seu irmão, né? Jesus clama por isso, né? Jesus conta conosco para essa mudança de nível vibracional do planeta. Né? O planeta só vai mudar, a Joana de Ângeles diz que é em torno de 2054, mas isso é uma projeção, porque isso depende de quem? De nós encarnados. É por isso que está havendo muitos desencarnes coletivos para que espíritos mais evoluídos, inclusive vindos de outros sistemas solares, possam encarnar no planeta para aumentar a média vibracional. Porque o planeta Terra não vai deixar de ser um mundo de expiações e provas se ele não aumentar a frequência vibracional do planeta como um todo. E para isso é necessário que haja um aumento da frequência vibracional de cada um daqueles que tiver encarnado e desencarnado. Porque a frequência vibracional ela não se dá somente pelos encarnados, também pelos desencarnados. Né? Esse planeta, a nível energético, o nosso planeta Terra, ele suporta aproximadamente, uns dizem 24, outros vão a quase 30 bilhões de almas. Você vai reparar que nós temos hoje aí, apesar de estar havendo uma transição muito intensa, mas nós temos em média 7 bilhões de almas encarnadas, né? E você pode botar hoje aí talvez umas 15 bilhões de almas desencarnadas, porque está havendo um trânsito de saída de almas que não têm mais condições de continuar no planeta muito grande. Então a gente começa a entender que a Terra está realmente se purificando, ela está melhorando o seu padrão vibracional. E aqueles que não tiverem condições de ficar aqui, esses serão exilados, como teve os exilados de Capela. E eles vão para um mundo. O mundo é padrão vibracional. O planeta é orbe, é terra, é matéria. Né? Eles vão para um mundo que vai ter uma densidade maior do que a Terra. Talvez o planeta Terra no início da Idade Média, mais ou menos para onde esses espíritos que não tiverem mais condição de continuar no planeta Terra, para onde eles vão. E lá eles vão ser bonzinhos, né? Então as pessoas consideradas aqui déspotas, que prejudicaram outras pessoas, quando forem para esses planetas, né? E não é só um, é mais de um planeta, mais atrasados, eles serão considerados bons. Né? Você veja como a sabedoria divina é maravilhosa, porque ele vai ter que aprender na dor o que ele não conseguiu ou não tentou aprender no amor. Né? Então a gente lembra que esse princípio da reforma íntima, esses princípios que a gente apresenta a vocês, eles devem ser repassados, eles devem propor isso numa casa espírita, espiritualista, num terreiro de umbanda, numa igreja, na família, em qualquer lugar. Você não pode ficar o conhecimento retido só, porque quanto maior é o conhecimento, maior é a responsabilidade. Então, eu diria que esse curso de reforma íntima, ele atribui a você uma responsabilidade muito grande, porque você está ouvindo do encarnado aqui, né, que é assessorado, é assistido por espíritos amigos, mas não tenha dúvida, quando você desdobra, quando você cai no sono, você muitas vezes é repetido a você a lição que você teve escutando, né, através da gente, ou vendo através da própria vida, do cotidiano da vida. Né? Então a espiritualidade faz esse reforço, principalmente nesse momento. Então não é uma coisa só do momento em que nós estamos aqui. Nós formamos uma egrégora. Muitos de nós trabalham juntos fazendo resgate no umbral. Vocês sabiam? A gente não vai entrar aqui em detalhes, mas eu já tive o despertar de consciência de que eu estava com muitas pessoas que hoje fazem esse curso comigo fazendo. Eu já trabalho há muitos anos fazendo resgate no umbral. Não é de hoje. São muitos anos já trabalhando principalmente com as entidades que eu
tenho a oportunidade de trabalhar da Umbanda, né? Os Exu, né? Exu Lúcifer, Exu Tranca-Rua das Almas, né? Esses espíritos que são extremamente habilidosos em lidar com as trevas, né? Porque eles são embaixadores do Cristo trabalhando nas sombras. Eles nos utilizam. Como eles nos utilizam, Marco? Vou pegar um exemplo bem simples. Retirando de nós o fluido vital, né? A fim de fazer recomposição de perispíritos, de irmãozinhos trevosos. Porque o irmão trevoso nada mais é do que aquele que ignorou as leis do Pai, ignorou as leis da natureza, né? E está agora colhendo o resultado disso. Então, esses princípios, na realidade, eles devem ser multiplicados. A gente lembrou que, né, das competências atuais, a moral, né, como eu falei, os cientistas atualmente vêm batendo nessa tecla, né, que a competência moral para o ser humano é necessária para o momento do planeta, para a gente reestruturar o planeta. A gente passou isso para vocês. Aí estão os princípios, né? Lembrando que a integridade é que é a competência moral. Todos os outros, na realidade, eles foram inseridos aqui dentro de um conceito de integração. Mas eles podem ser modificados. Se você falar assim, Marco, eu quero trocar esse aqui por um outro, pode. Tá? É óbvio que cada um deles aqui está intimamente ligado com o outro. Né? E eu te digo com muita propriedade, eu já apliquei esses princípios em mais de 3 grandes organizações. A última que eu apliquei, por incrível que pareça, foi num clube de futebol, o Santos Futebol Clube. As pessoas eram avaliadas nesse conceito de integridade e nesses demais conceitos que formam, né, esse acróstico chamado IREDIAI. Né? E no início as pessoas acham um pouco estranho, puxa vida, o gestor maior, né, eu era o gerente, trazendo para nós coisas, né, que na realidade eu sei que eu tenho, que as pessoas acham que tem. Né? Então, quando elas começam a entender qual é o conceito de integridade, e aí eu falo o conceito nesse contexto aqui, ó, de entender os seus defeitos, né, e suas virtudes. E o que a gente viu e a gente falou nas aulas passadas? Você não precisa trabalhar a virtude. À medida em que você trabalha a contenção do defeito, automaticamente você flui com a virtude, que é exatamente o que mostra essa máxima matemática aqui embaixo. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, o orgulho. À medida que eu aumento o meu orgulho, ó, vindo para cá, está aumentando. O que está acontecendo com a humildade? Está diminuindo. Isso aqui é um efeito quântico. Isso aqui é um quantum de energia. Né? Puxa, Marco, eu nunca tinha pensado desta maneira. Isso, na realidade, eu estou falando de mecânica quântica aqui. À medida em que aumenta a minha incidência de orgulho, né, imediatamente diminui a minha incidência de humildade. E por aí vai nos 15 defeitos. Então, isso aqui, na realidade, é um efeito quântico da competência moral de cada ser humano. O somatório de todos os defeitos, a gente viu que é o egoísmo. Né? O que é o egoísmo? Ego, eu, do grego. Ismo, tudo que termina com ismo é uma acentuação, uma enfermidade. Então, é quando você começa a olhar somente para você. É o chamado egocentrismo. Você centra todas as suas relações do mundo em você mesmo. Né? E esse é o grande problema da humanidade. Né? Como o Frigio Capra fala muito bem no livrinho, o melhor livro dele, né? Segundo ele mesmo, que é A Teia da Vida. Então, o egoísmo ele bloqueia as energias, ele torna as energias das tuas nadis, né, dos teus chakras, mórbidas. Puxa vida, Marco, eu nunca imaginei que, de repente, uma maledicência, alguém falar mal, né, de alguém, ou o simples gesto de intolerância ou impaciência, fosse criar em mim, criar no meu fluxo energético, uma impedância, como a gente chama na física, né? Ou seja, um bloqueio
de dar continuidade ao que deveria fluir. E, em contrapartida ao egoísmo, a gente tem o quê? O altruísmo, que significa o quê? Fazer fluir as energias, olhar para o próximo, trocar espelhos por janela, como diria os grandes filósofos gregos. Quando você troca espelho por janela, você começa a entender a dor do outro. Aí você vai entender que a sua dor não é tão grande assim, né? Eu até estava brincando outro dia com a minha esposa. O Chico Xavier, para mim, é o meu maior. Se você perguntar para mim qual é o meu maior herói, qual é a pessoa que eu mais admiro no planeta, eu vou te dizer, olha, foi uma pessoa que eu tive, vamos dizer assim, a oportunidade de conviver um determinado tempo com essa pessoa, eu conheci, e eu tenho uma admiração profunda sobre a vida do Chico Xavier. E ele tinha dificuldades. Ele fez 7 cirurgias. Eu fiz a primeira. Olha como é que Deus é bom comigo. Né? Então, Chico, aquele homem praticamente um santo, né? Tirando aí a vaidade da peruquinha dele e tal, mas ele era praticamente um santo desde criança. Né? Fez 7 cirurgias. Teve um glaucoma que o levou à cegueira, tinha problema de artrose, artrite, tinha problema de diabetes, pressão alta. Né? Por quê? Porque, apesar de ser um espírito extremamente iluminado, ele não contrariou, e nem Jesus também fez isso, contrariou as leis de Deus. Nós não contrariamos as leis de Deus. Faz parte, envelhecer faz parte, você começar a ter desgaste. Né? Olha aqui, quem vos fala é um novo Wolverine do mundo espírita agora. Estou aqui com uma prótese de titânio. Né? Faz parte, porque na realidade isso aqui vai perecer tudo. O que mais importa é o quanto nós utilizamos a nossa inteligência para nos melhorarmos. Né? Então, a gente falou dessa importância da integridade, a gente está hoje terminando exatamente a partir da, se não me engano, da impaciência, né? A gente vai falar desses 3 aqui, e vai poder falar dos outros princípios. Então, a gente viu, né, falando de ciência, Daniel Goleman, falando, né, do livrinho clássico dele, chamado Inteligência Emocional, ele deixando claro, se você lê a inteligência emocional que está por trás da linha, ele deixa claro que você tem que fazer a reforma íntima. Ele não fala essa palavra, né? Mas ele deixa claro que, né, para ser um melhor ser humano, é necessário primeiro ser uma pessoa melhor. Né? Então, quando a gente fala assim, poxa, eu quero ser um bom espírita, eu quero ser um bom médium, primeiro você tem que ser um melhor ser humano. E para ser um melhor ser humano, primeiro você tem que ser uma pessoa melhor, você tem que ter um melhor trato com as pessoas que estão próximas de você, com a sua esposa, você tem que aprender a perdoar, né? Perdonar é todo doação. Você tem que não se gratificar pelos sentidos de coisas que podem levar você ao engrandecimento do ego, né? Como a vaidade, o orgulho. Então, todo esse processo de inteligência emocional precisa de quê? De insistência, de persistência. E detalhe, você consegue. Você consegue. Pode acreditar nisso, porque todos nós temos uma capacidade absurda de nos olharmos e, a qualquer momento, mudarmos a nossa vida. Né? Nós não podemos mudar o que aconteceu no passado, faz parte da nossa experiência, mas nós podemos, daqui para frente, fazer tudo diferente. Então, o curso vai nessa tona. Né? Então, a gente viu, né, sobre a integridade, a gente já falou do orgulho, da vaidade, da inveja, do ciúme, da avareza. Terminando essa aula 15, vamos para a aula 16 aqui. Aula 16. Falamos do ódio, do remorso e da mágoa, a diferença, né, do remorso e da mágoa. Depois, leiam isso, porque é fundamental você entender o conceito. Se você não apropria a você os conceitos das coisas que lhe acontecem, dificilmente você vai, vamos dizer assim, entender a necessidade de
estar ali atento a uma característica que se manifesta desse defeito moral. E se você não assume que tem esse defeito, não admitindo a característica, você jamais vai combater. Por isso que Jung dizia, e Joana de Ângeles replica isso muito bem, que se você não aflorar tuas sombras, você não faz nada em relação à tua reforma íntima. Então, coloque as tuas sombras para fora sem medo, né? E encare, verifique que é uma fragilidade do espírito. Nós somos os algozes de ontem, como diria Chico Xavier. Né? Fomos nós que tacamos pedra na cruz lá atrás. Mas agora nós estamos melhorando. Quando você trabalha, por exemplo, com apometria, eu tive várias experiências de fazer diálogo com espíritos muito rancorosos, que estavam querendo vingança. Quando você começa a dialogar com eles, vocês vão ver que eles têm um lado de coração, eles gostam de pessoas, eles têm mãe. Puxa, mas aquele mago negro, né? E eu já tive vários diálogos com vários magos negros, mas tem uma hora que você toca o coração dele, quando você fala da mãe dele. Né? Só você lembrar do livro Libertação. Né? Quando o Gregório encontra a mãe, ele dobra o joelho. E Gregório era, na realidade, um mago negro sendo utilizado pelos dragões. Né? O livro Libertação, eu já tive a oportunidade de ser instrutor dele, é um livro fantástico, é um livro assim, de muitos ensinamentos. Então, quando o Gregório encontra com a mãe, que estava ali há milênios tentando resgatá-lo do umbral, tentando livrá-lo das garras dos dragões, quando ele olha para a mãe, ele chora, aí você vê aquele homem forte, impiedoso, totalmente cercado de energias densas, e ele se desmontando quando vê a mãe. E a mãe irradiando um amor assim absurdo para ele. Então, não existe nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nenhuma alma, seja encarnada ou desencarnada. Quando está desencarnado, a gente chama só de espírito, né? Quando está encarnado, é que a gente chama de alma, que não tenha o lado bom. Só que ele acabou, por ignorância, por não entender como funcionavam as leis de Deus, indo para o lado errado. Mas tem uma hora que não tem jeito, ele acaba se rendendo às coisas de Deus, às coisas que trazem para ele paz, que trazem a ausência da dor. Então a gente viu que, na realidade, todos esses itens que formam a integridade, eles são muito importantes da gente entender o conceito para poder caracterizar o momento em que ele se manifesta e, posteriormente, combatê-lo. Vimos a vingança, acabei de dar o exemplo aqui, eu já tive diálogos homéricos com muitos magos negros que, na realidade, buscam a vingança. Né? E, engraçado, há pouco tempo eu atendi... eu faço muito atendimento, às vezes, à distância, né, de pessoas que estão com um tipo de problema, e eu sempre recomendo uma casa, né, mas eu passo a orientação. Então, eu consegui perceber que a narrativa de uma pessoa que me procurou sobre um amigo que estava no mundo das drogas e não conseguia sair. E, naquele momento, né, eu entrei em prece e pedi para os meus guias me mostrarem um caminho. E veio claro, assim, com muita lucidez, que, na realidade, aqueles espíritos que estavam vampirizando eles eram simplesmente asseclas, eram simplesmente pau-mandados de alguém que estava por trás com muito conhecimento, que é um mago negro. Né? Esse processo ainda está instalado. Então, o mago negro, ele é como se fosse um prestador de serviço. Né? Então, no mundo do umbral inferior, os espíritos que querem vingança, às vezes não conseguem a vingança da forma que querem e contratam esses magos negros, né? E é como a gente diz, né? O espírito está fazendo um contrato com o diabo, porque vai ter um preço caro a pagar.
né? Eles se tornam verdadeiros escravos desses magos negros, e é assim que esses magos negros vão se perpetuando e fugindo dos processos reencarnatórios. Então, a vingança a gente viu também, a agressividade, né? Eu até dei o meu depoimento, eu fui uma criança, né? Um adolescente, eu cresci muito agressivo, né? Eu cresci num ambiente bastante conturbado, muito bandido, né? Onde eu cresci no Rio de Janeiro, num bairro chamado Inhaúma, e era barra pesada, né? Eu jogava muita bola, os traficantes até gostavam de mim, porque eu era bom de bola, tal, eu jogava no time deles, a gente quase sempre ganhava, tal, mas eu era muito agressivo, qualquer coisa eu queria brigar. E o que me salvou foi a capoeira, né? Eu era ainda bastante jovem, e um amigo falou assim, olha, você devia tentar extravasar essa agressividade na capoeira. A capoeira foi a primeira coisa que começou a disciplinar essa minha agressividade. Ou seja, você não consegue sozinho. Muito dificilmente você vai domar um defeito moral sozinho. Você precisa de algum processo, uma atividade física, um esporte de luta. Não sei o que você vai procurar. Cada um, né, acaba entendendo para si mesmo o que é melhor. Mas eu estou dando aqui o meu exemplo, né? Até hoje, né, eu tenho muita dificuldade ainda no trânsito. Às vezes alguém me dá uma fechada, eu fico lá, né, com o coração querendo, né, ir atrás, mas isso é besteira. Ele fechou o meu carro, não me fechou. Então a gente se identifica com o objeto, né? Isso leva à agressividade. Estou dando um exemplo aqui bem simples que outros podem também ter esse problema. O personalismo, né, que leva ao conceito de você não saber trabalhar em equipe, isso aqui é muito prejudicial. Isso aqui, principalmente quando a gente tem grupos mediúnicos, isso aqui é talvez a mola mestre do separatismo, né? Tem um diálogo muito interessante nos livros Dragões, quando está havendo uma assembleia de cientistas do umbral profundo, e eles dizem que deveriam atacar mais as casas religiosas, tal, e a pessoa que está à mesa, como presidente da mesa, e era um cientista, uma pessoa com muito conhecimento, porém levando esse conhecimento às raias da maldade, né, com a humanidade, ele fala assim, não precisamos fazer nada, nós não precisamos ser precursores da queda da humanidade. Eles, por si só, caem e nos dão a entrada. E aí alguém perguntou, mas você está falando de quê? Ele falou do personalismo. As pessoas são egoístas, cada um quer resolver os problemas contanto que se beneficiem. Então, isso foi dito numa assembleia, está narrado no livro Os Dragões, de cientistas ligados às trevas, ligados aos dragões, né, que é uma egrégora muito antiga dentro do planeta Terra, que nesse momento já está sendo dissuadidos, eles estão sendo desfeitos, né? Muitos já migraram, estão migrando, tá? Mas até hoje eles ainda estão aí. Então ele fala que é o personalismo, não precisa fazer nada, eles dão a porta de entrada. Isso lembra aquela frase, né? Que todo mundo conhece, né? Quando eu era garoto, eu adorava filme de vampiro, e a gente aprende lá que o vampiro só entra na nossa casa se ele for convidado, né? Você tem que convidar o vampiro. Exatamente o que o trevoso cientista falou lá. Não precisa fazer nada. Eles nos convidam. Eles dão autorização para a gente chegar. Né? Ah, Marco, mas eu trabalho no centro espírita e isso lá é totalmente protegido. Você está enganado. Leia o que aconteceu na casa espírita. Aconteceu na casa espírita. É um livro que toda pessoa que trabalha em centros espiritualistas deveria ler, porque por muitas vezes o dirigente da casa é testado, né? O grupo de médios é testado. E detalhe, se eles não tiverem a fraternidade, a compaixão pela dificuldade dos outros, eles caem nas ciladas. Né? E a espiritualidade superior deixa isso acontecer, porque muitas vezes isso é uma prova, não é expiação, é uma prova
para o nível de mediunidade, o nível de fraternidade que aquele grupo mediúnico está tentando trabalhar. Então, a gente viu também sobre o personalismo, a maledicência, né? Fala mal das pessoas, isso é uma coisa muito chata, que prejudica muitas pessoas. Tem pessoas que voltam com câncer na língua, por terem sido muito maledicentes em vidas passadas. A lei do karma, ela é precisa, né? É a relação de causa e efeito. Se você plantou, amigo, não tem jeito, você vai colher aquilo que você plantou. A intolerância, né? A gente viu, foi o último item que a gente viu na aula 16. Terminando a aula 16, nós vamos para a aula 17, que é a aula de hoje. Então, a gente começa com a impaciência. A impaciência é uma coisa engraçada, porque ela se manifesta em doses homeopáticas, né? E o que é impaciência? É interessante você ler o conceito para você entender realmente o que é. É quando você não se conforma com a ausência de uma resposta que você acredita que tem que ser no tempo que você quer. As coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Então, quando a gente busca uma resposta imediata e aquela resposta não vem, ou aquela coisa que a gente esperava não vem no tempo que a gente quer, a gente começa a ficar impaciente. E a impaciência é uma porta maravilhosa para processos obsessivos. Tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado que a espiritualidade inferior... deve ter sido um ataque de algum trevoso do umbral, hein? A gente falar, né, disso e ter essa gritaria toda aí. Então, você vai reparar que a impaciência é um problema sério, porque ele é o gatilho. Em cima da impaciência pode vir a intolerância, depois da intolerância pode vir a maledicência, a agressividade. Então, ela pode se tornar um gatilho. Então, respire. Quando você estiver impaciente e as coisas não estiverem acontecendo no tempo que você acredita que deveria acontecer, né? Feche os olhos, feche os sentidos, né? Como diria o Mestre Jesus, apaga a luz e recolhe-te ao teu quarto, que é o teu coração. Então, respira profundamente, faz aquela respiraçãozinha que a gente já ensinou para vocês, que é da yoga, né? Que é o padrão 1-2. Inspirou, prende um pouquinho, né? Retenção de pulmão cheio, e solta no dobro pelo nariz também do tempo que você inspirou. Então, 3 minutos com essa respiração, você vai produzir no teu cérebro uma proteína chamada GABA. GABA é uma abreviação do inglês, né? Que, na realidade, ela tem uma propriedade de relaxamento. Então, o que ela faz? Quando você produz isso no teu cérebro, ela cai na corrente sanguínea, né, e vai para cada célula. E cada célula, por incrível que pareça, é um motor vivo. Hoje você, quando lê, por exemplo, o Bruce Lipton, o Greg Braden, né, grandes médicos e pesquisadores nessa área, eles deixam claro, e a ciência cada vez mais vem entendendo isso, que, na realidade, cada célula é um ser vivo. E, se é um ser vivo, ela tem possibilidades de se autodestruir, de se autoprejudicar ou de se automelhorar. Então, a GABA, que é produzida, né, pelas sinapses que ocorrem no teu cérebro, elas, caindo na corrente sanguínea, elas se alojam exatamente no citoplasma das tuas células e transmite a informação, no caso da GABA, de tranquilidade, de relaxamento. E você relaxa, certo? Se você olhar a quantidade de experimentos e pesquisas e comprovações de pessoas que têm câncer de uma forma muito agressiva, foram pessoas muito agressivas, inconformadas, rancorosas, que não perdoavam outras pessoas. Por quê?
você não é escravo do teu gene, né? A epigenética, que deu continuidade à biologia molecular, mostra isso com muita propriedade. Você pode ter o gene te traz uma tendência de, em determinado momento, você manifestar uma doença, por exemplo. Mas ele não te condiciona a ficar com a doença. Essa é a grande maravilha do ser humano. Você pode mudar as tuas características genéticas. Você pode mudar a tua cadeia de DNA. Marco, mas leia o livro do Bruce Lipton. Leia o livro do Bruce Lipton. Leia o livro do Greg Braden. Leia o livro do Irving Laszlo. Então, esses cientistas todos começam a mostrar que nós temos a possibilidade de mudar o nosso destino. Essa é a beleza do livre-arbítrio. Tá certo? Então, para pensar nessas coisas todas. A impaciência é um gatilho. A negligência, né? A negligência, a gente vai falar isso na próxima aula, é uma das características do conceito de agir ou não agir. É o que o budismo chama de ou você faz a reta ação, né? Ou você faz tamas, rajas ou sattva, né? Como os hindus chamam. Então, a negligência é um desses patamares da inércia, aquilo que não leva você à ação. Isso tem comprometimento. Quando você pode agir e não age, e normalmente a gente está falando você com você mesmo, né? Eu posso evitar isso. Puxa, eu estou indo para um determinado caminho que eu posso evitar. Se você está consciente que aquilo está acontecendo e não está fazendo nada, você está sendo negligente. Então, a negligência não é só, eu vi ali um negócio fora do lugar, mas é problema meu, né? Eu lembro aquele velho ditado que o vento que venta lá, venta cá. Então, a gente tem que estar preocupado com o vizinho. A gente, né, quando a gente trabalha, às vezes, né, dando orientação para pessoas fazerem determinados trabalhos na sua casa, né, fazer de repente um círculo e fazer um determinado trabalho dentro desse círculo, a gente sempre pede que essa irradiação seja lateralizada, né, tanto para os lados, né, quanto amplificada de cima para baixo, principalmente quem mora em prédios, em apartamentos. Por quê? Às vezes o mal não é produzido dentro da sua casa, mas ele está vindo da emanação energética de um desequilíbrio do vizinho. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Às vezes, quando eu faço aqui a minha prece noturna, e eu já passei isso para vocês, eu peço que as salamandras queimem diariamente toda e qualquer energia mal qualificada, mórbida ou estagnada que esteja presente ou que aqui me chegue. Porque você queima a energia, mas daqui a pouco pode estar chegando, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou expandindo a ação das salamandras, que são os elementais do fogo, para a minha lateralidade e para a minha amplitude, né? Tanto em cima quanto embaixo. Então, isso é fundamental você pensar que a tua paz não depende exclusivamente de você estar centrado nela, né? Depende também das relações vizinhas. E, por último, a ociosidade, né? Que é exatamente o ostracismo, né? Que quando você é negligente, normalmente você dá um sinal de ociosidade, você não está agindo, né? Deixar o tempo passar sem aproveitar. Então, eu, por exemplo, nesse momento agora que eu estou recolhido, eu estou aproveitando para quê? Para ler, para, né, trazer mais informação, mais conhecimento para eu refletir melhor, né, as minhas ações. Quanto mais a gente estuda, esse conhecimento tem que ser colocado em prática na nossa vida, né? Então, quando você estuda e adquire conhecimento e não passa para ninguém, nem utiliza para si próprio, na realidade você está sendo ocioso, né? Então, quando você tem a ausência da vontade de servir, tantas pessoas com necessidades no mundo, né? E a gente simplesmente, eu estou bem, está tudo certo, que se dane os outros. Isso é uma ociosidade. Bom, então aqui a gente terminou
né? Voltando aqui com a ociosidade, a gente termina o quê? A integridade. Tá? Esse foi o 15º defeito. E aí tem os outros itens, que são bem fáceis de entender. Responsabilidade. Né? É que a gente falou, quanto maior for o teu conhecimento, maior é a tua responsabilidade. Então, a responsabilidade é uma obrigação de responder pelas tuas próprias ações. E quando você tem um determinado conhecimento, quando você tem uma informação e não coloca ela em prática, você não transformou a informação em conhecimento. Né? Que conhecimento não se transfere, conhecimento se produz. Você que produz o conhecimento. E o conhecimento, quando ele é aplicado seguindo as leis da natureza, ele é chamado de sabedoria. Então, o conceito é: eu adquiro a informação, olho para aquela informação, verifico a possibilidade de aplicá-la na minha vida, e aí eu estou criando conhecimento, e esse conhecimento, quando você aplica na sua vida, que está dentro das leis divinas, dentro das leis da natureza, né, que são divindade e natureza são sinônimos, você está exatamente num momento de sabedoria. Então, o que a humanidade precisa é adquirir mais informação, transformar essa informação em conhecimento e fazer as suas escolhas pela essência e não pela aparência. Então, isso é responsabilidade. E quanto maior for o nível de informações que você tem, quanto maior o conhecimento que você produzir, maior será a tua responsabilidade. Responsabilidade com a melhora do outro, responsabilidade não só com seus próprios atos, mas com aqueles que os cercam, com o local que você trabalha, tá certo? Então, é o segundo item, o segundo princípio, né, da reforma íntima. O primeiro, integridade, o segundo, responsabilidade. O terceiro, entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra interessante, se você pegar ela e, né, dissolvê-la do latim, ela vem da palavra theos, que é Deus. Né? Então, o que é um entusiasta? A pessoa entusiasmada é aquela pessoa que tem Deus dentro de si. Ela não precisa de um motivo para agir. Ela, por si só, ela tem o quê? Ela tem aquela necessidade de cooperar com os outros, mesmo sem ter sido chamada. É uma força interna, né, que está ali disponível para a ação, principalmente a ação que beneficia não só a si, mas também ao próximo. Tá certo? Então, esse entusiasmo é o terceiro princípio da reforma íntima. Nós temos o diálogo. Né? O diálogo é uma coisa interessante, né? O diálogo é você falar para alguém e deixar alguém falar para você. E o diálogo e o respeito, os dois juntos, é que vão gerar confiança. Numa relação qualquer, humana, a gente já falou sobre isso lá no início do curso, se você não tem diálogo com a pessoa que você vive, convive, né, com ela, e não a respeita no sentido de entender as dificuldades, né, de entender, às vezes, os momentos críticos, dificilmente você gera confiança. E não tendo confiança, não tem relação. A confiança é como se fosse o elo que une a corrente. Tá certo? Então, a gente tem que começar a entender isso, a necessidade de saber ouvir. Às vezes, a pessoa ela não quer orientação sua, ela não quer conselho, ela quer apenas desabafar. Então, o fato de você emprestar os seus ouvidos, né, já é um ato de caridade. Tá certo? Então, o diálogo traz esse conceito aí, que é o quarto princípio. O quinto é a inovação. Por que a inovação é interessante? Porque a inovação está ligada à criatividade. A criatividade está ligada ao nosso campo mental, ao corpo mental superior. A criatividade ela é uma coisa tão importante que o Einstein falou que a criatividade era mais importante do que a inteligência, para você entender. Então, a criatividade é você estar mergulhado, por exemplo, num problema e você conseguir entender as relações que te cercam e entender como é que você pode sair dali. Sempre tem alternativa. Nunca existe uma única porta para você sair. São várias portas. Agora vai depender o quê? Da sua criatividade, da sua forma de encarar. A gente costuma dizer,
os problemas na nossa vida são reais, né? Só não tem problema atualmente aquele que está, vamos dizer assim, inerte debaixo da terra, né? Porque o espírito continua com os mesmos problemas que ele tinha enquanto encarnado. Então, se você está encarnado, é óbvio que você vai ter problemas. Até porque os problemas é que trazem a você a força de vontade de superá-los. A gente cresce com os problemas. Tá certo? Então, a gente começa a entender que você não deve olhar, a inovação parte do princípio que você não olha um fato que te acontece como um conceito de puxa vida, agora eu estou sem oportunidade. Não é uma oportunidade. Crise vem do prefixo cri, que do próprio chinês, né, significa uma oportunidade ou um problema. Você encara da forma que você quiser. Então, a necessidade de inovação é a capacidade de você se reinventar, é a capacidade de você ter caído várias vezes, e a gente cai várias vezes, e se levantar, você se inova, né? Matar o homem velho, como diria Paulo de Tarso, e deixar nascer o homem novo, é uma inovação. É uma inovação. Então, a gente, né, atribui a esse princípio também uma coisa bastante importante. Agilidade. O que é agilidade? A resposta rápida. Por exemplo, eu estou aqui verificando que eu estou quase caindo numa esparrela que vai me levar a um defeito. Falar mal dos outros, ou ficar impaciente, né? Eu tenho que ser ágil no conceito de reagir imediatamente. Então, agilidade é esse teu conceito de entender rapidamente o que está te acontecendo e dar a contrarresposta. Tá certo? Então, a agilidade é muito importante na reforma íntima. Foi, inclusive, pergunta, talvez de umas 3, 4 aulas atrás, eu não lembro, de um participante que perguntou: mas o que a agilidade tem a ver com a reforma íntima? E eu respondi lá: tudo, porque você tem que ser hábil para poder ter a contrarresposta quando você está à beira de um abismo, né? Que, na realidade, as nossas mazelas são verdadeiros abismos. Interatividade, isso aqui está exatamente no conceito que os cientistas vêm trazendo para nós, né? O Carlo Rovelli, o Brian Greene, o Laszlo, né? O Greg Brett, todos eles falam dessa necessidade de interação, de integrar-se ao que existe. Então, a interatividade começa aonde? Na tua relação com aquele que está mais próximo de você. Você respeita a opinião do outro. Eu posso não concordar com absolutamente nada do que dizes, mas respeitarei até a morte o direito de dizê-las. Né? Foi dito por um filósofo essa frase. Então, a interatividade é essa capacidade de trocar, de produzir em equipe. Nós somos seres sociais. O ser humano não nasceu para ficar isolado de repente, lá no Himalaia, né? Lá no Tibete. Ele podia até ir para lá, em determinado momento, para se autoconhecer. Mas depois ele precisa, né, da sociedade, porque o ser humano é um ser social. Você precisa, às vezes, estar dentro de um grupo para verificar por que o outro erra. Quando você se incomoda muito com o erro do outro, é porque você também tem aquela mazela. Ou tem ou teve. Tá? Eu vou te dar um exemplo meu. Eu me incomodo muito, assim, é uma coisa muito profunda quando eu vejo alguém que faz uma ação sem pensar na consequência. O próximo, vamos pegar um exemplo bobo. O cara pegou e botou o carro dele em 2 vagas. Isso me dá uma repulsa. Eu devo ter sido uma pessoa completamente irresponsável nesse conceito de respeitar o direito do próximo em outras vidas, porque isso me incomoda até hoje. E olha que desde pequeno eu tenho essa coisa de, puxa vida, a pessoa faz essa coisa, mas ela não pensa no outro, ela está pensando só nela. Né? Se eu me dei bem, aquela rua bem estreitinha, onde a pessoa para, né, porque ela quer consultar o celular, ou
vai esperar uma pessoa e não se importa com o fluxo de trânsito que ela está engarrafando atrás. Né? Então, isso é falta de interatividade. Isso é falta de você entender que você está num bojo. Nós fazemos parte de uma força maior chamada humanidade. Né? Então, esses princípios aqui é que vão formar o IREDIAI, né? Esse acróstico aqui, termina com a interatividade. Como é que a gente faz esse critério de avaliação, Marco? Tem várias maneiras de fazer. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava, né, no último trabalho, que foi no Santos Futebol Clube, né, eu tinha o nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 era a autoavaliação, onde a pessoa se autoavaliava. O nível 2 era o colega que trabalhava com ele. Então, por exemplo, no campo de futebol, o técnico convive com quem? Com a comissão técnica. Né? Então, ele convive com o preparador físico, com o fisioterapeuta. Né? Então, eles avaliavam essas pessoas, é a avaliação chamada lateral, e a avaliação superior. Né? Então, o chefe imediato dela avaliava essa pessoa. Então, eu estou te dando um exemplo de como é que isso aqui pode navegar. No nosso caso aqui, eu coloquei só 2 níveis. Marco, para mim é muito difícil ter esse segundo nível, então fica só no nível 1. Nível 1 é você mesmo, e aí você não precisa mostrar para ninguém. Você vai se autoavaliar. Você vai atribuir uma nota para você, de 1 a 4, né? Principalmente nesse conceito da integridade. Né? E a partir do momento que você começa a ser sincero com você, você vai olhar o teu resultado, você vai ver, puxa, eu não estou bem nisso. Aí nós vamos ter que lembrar da metodologia. Lembra da metodologia que a gente falou lá atrás? Você tem que pegar, imprimir a folha e botar os tracinhos. Quantas vezes eu fiz, né, essa incidência, por exemplo, de maledicência? Exemplo. Você marca lá. Qual é a tendência natural? É você ir se controlando a ponto de você ir diminuindo isso. Como diria o pai da administração, Peter Drucker, você não gerencia aquilo que você não quantifica. Então você tem que quantificar. Puxa, Marco, mas isso dá um trabalho danado. Dá. No início dá um trabalho danado, mas vale a pena. Então, se você acha que não tem condição de ter o nível 2, o que é o nível 2? É uma pessoa que convive constantemente com você, sua esposa, seu marido, pai, mãe, filho. Né? Você acha que, puxa, Marco, nesse momento eu quero fazer só o nível 1. Faça só o nível 1. Né? Isso aqui não é uma regra, isso aqui é uma sugestão. Poxa, Marco, eu já entendi, eu quero o nível 2 também, eu quero saber como é que as pessoas me veem. Porque uma coisa é você se autoavaliar. Ah, eu me vejo dessa maneira. Outra coisa é o outro que está ali junto a você, como é que ela vê aquilo que você acha que fez uma determinada coisa, e a outra pessoa vê de uma forma diferente. Né? A filosofia chama isso de hermenêutica, né? A mesma ação vista com pontos de vista diferentes. Então, você escolhe se vai para o nível 1 ou nível 2. As notas são de 1 a 4, né? Lembrando que o 1 é fraco e o 4 é muito bom. E no caso da integridade, né? Você vai ver que a integridade ela é separada, né, dos demais. É aquele conceito, né? É uma coisa aqui, só que, para você lembrar, o 4 é o controle total. Então, sua nota foi boa. Pô, tem o controle total, isso quase não ocorre. Marco, orgulho? Nossa, eu tenho controle total. E quando você cai sempre nessa esparrela, que é a ocorrência permanente, ela é irresistível. Tem pessoas que têm determinados vícios ou defeitos que são irresistíveis ainda. Né? Então, é um conceito aqui de gradação. Né? É irresistível, nota baixinha. Ah, não, agora tem um controle bom, eu sei, tranquilo. Então, nota mais alta. Tá? Bom, vamos lá, então, aqui pegando um exemplo, né? E aqui tem as pontuações mínimas e máximas. Repara aqui, ó, nível 1, autoavaliação. O nível 2, quando você falar, eu vou pegar o nível 2, você vai ter que somar o nível 1 também. Tá? Então, o nível 2, ele inclui a autoavaliação mais um avaliador, que pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu marido, né? E ele tem peso 2. Por que a gente coloca peso 2? Porque é importante a visão do outro em relação a você. Às vezes, nós nos auto-enganamos. Nós fazemos uma coisa e falamos assim, mas foi só dessa vez. Aí você
pega a visão de uma pessoa que convive com você. Não. Você faz isso constantemente. Aí tu, opa, dá um alerta. Então, o nível 2, ele tem peso 2. Então, você vai ter que multiplicar por 2 o que você, né, colocar. Então, o nível 1 aqui, ó, por exemplo, 7 itens, né? Se você der 1 para cada um, dá 7 pontos no mínimo. Se você der 4 pontos, dá 28. E aqui é exatamente o dobro, 14,56. Isso aqui no total dessa pontuação. E aqui tem o desempenho que você vai ter, de acordo com a sua pontuação. Está em cima de percentual. Abaixo de 60%, né, que vai dar menos de 51 pontos, o desempenho está fraco. Né? Regular, de 61% a 74%, tem o desempenho bom de 75% a 84%, e o desempenho muito bom de 85% a 100%. A tendência natural é que, com o passar do tempo, né, a gente vá tornando isso aqui mais rígido. Então, o desempenho, vamos dizer, muito bom de uma pessoa que já está há muito tempo na reforma íntima fica entre 95 e 100. Puxa vida, o cara é quase um santo, né, Marco? É difícil? Claro que é. Mas esse aqui, eu acho que está bem, vamos dizer assim, dosado para quem está buscando esse gerenciamento, esse desafio. Tá certo? Então, caso você queira utilizar essa forma de avaliar, né, os 7 princípios, em uma organização, você deve acrescentar mais um nível, que é aquele, né, dos colegas que eu falei para vocês que eu consegui botar com muito sucesso no Santos Futebol Clube. Lá na época, a gente gerenciava o futebol de base, né? E eram muitas categorias, né? Então, eram muitas pessoas, eram muitos profissionais, e foi um trabalho bem bacana, as pessoas se autoavaliarem, começarem a olhar o seu comprometimento moral delas com elas mesmas. É bem bacana, e isso, eu já coloquei isso em Casa Espírita também, né? É bem bacana. Bom, aqui tem alguns exemplos, né? Atribuições, depois vocês vejam com cuidado aqui. Então, a gente botou o exemplo aqui, e quanto é que isso representaria. Repara que a avaliação dos princípios da integridade, eles fazem uma tabela separada. E aí você tem a outra tabela, onde você pega a média que você teve na integridade e leva para os demais princípios, que vão formar o IREDIAI. Né? E aí você vai ter, então, nesse caso aqui, ó, a pessoa teve 68,47. Num processo de avaliação, foi considerado bom. Né? Então, essa pessoa já está, talvez, na sua reforma íntima, já vem buscando esse gerenciamento, e ela, na realidade, está melhorando. Por que é um comportamento bom? Porque na tabela, o comportamento bom é entre 64 e 72. Puxa, Marco, onde é que você viu isso mesmo, hein? Lembrando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está exatamente a tabela que te traz o conceito da atribuição da nota. Tá certo? Então, é uma questão de você olhar. Isso está bem explicadinho. Sugestão. Antes de você começar a validar isso, você pode fazer isso na família, por exemplo. Para a pessoa, que bacana, a família. Olha só, estou com uma proposta aqui, reuniu a família, nós vamos fazer aqui um gerenciamento da nossa transformação moral. Aí você explica tudo para a família e tal. Cada um vai fazendo o seu. Em determinado momento, a família se reúne uma vez por mês, sei lá, a cada 3 meses, e cada um fala, puxa, eu estou com essa dificuldade. Olha que coisa bacana. Lembra que a família que você encarna é a família que você precisa encarnar para poder desenvolver, né, o maior treino do ser humano, que é aprender a amar. Certo? Então, realiza primeiro alguns treinos, né, separado, inicialmente, isolado, para você ver como é que isso acontece, para você ter segurança, para depois... Não, agora, a partir de agora, vai ser a Vera. Eu vou começar realmente, né, a ter esse programa de incentivo à qualidade. Olha que coisa bonita, pessoal. Você numa casa espírita, numa casa espiritualista, num terreiro de Umbanda, fala assim, ó, nós estamos hoje, todos os médios fazem parte do programa de incentivo à qualidade pessoal. Puxa vida, né? Isso aqui é um sonho que eu venho realizando nas organizações que eu trabalho. Eu consigo colocar isso aqui em prática com uma certa facilidade. A espiritualidade me ajuda a colocar em prática, e
né, os meus superiores acabaram entendendo que isso é uma coisa benéfica para todos, tá certo? Então, meus amigos, né, a gente pede para vocês, né, participantes desse curso, você leia, reflita, entenda, pratique, pratique, pratique. É óbvio que você vai errar no início, é óbvio que você vai ceder, vai ter um determinado nível de negligência, de ociosidade, né? Mas fica atento e repete. Você tem que ser insistente, persistente, porque quando você começa a fazer a sua reforma íntima, e eu faço a minha reforma íntima há muitos anos, e olha que eu tenho ainda um monte de dificuldade, quando eu faço a minha reforma íntima, mais ou menos, pode botar em mais de 40 anos. Tá? Mais de 40 anos. E eu tenho ainda muitas dificuldades. Mas venho domando, venho diminuindo. Graças a Deus. Eu vejo que eu venho tendo ganhos. Tá certo? Então, em todo lugar, com todas as pessoas, a qualquer hora, é momento de você praticar. Praticar paciência, tolerância. Né? Naqueles momentos em que você acredita que, não, hoje eu estou de folga da reforma íntima. Não existe isso. Tá? Porque nesses momentos é o momento que você sofre ataques. E não pense que ao fazer a tua necessidade, entender a necessidade da tua transformação moral, os seus amigos espirituais vão ficar completamente satisfeitos, porque entre os amigos existem inimigos. Né? Toda vez quando eu faço a minha prece noturna, eu peço, né, mais ou menos um apanhado da oração de São Jorge, né, que eu tenha, que meus inimigos não tenham pernas para me alcançar, nem olhos para me avistar, porque os inimigos existem, tá certo? Às vezes eles não se manifestam de forma direta, mas eles vão pegando, né, essas rebarbas que a gente vai dando de impaciência, de intolerância, e aí que eles entram e junto com eles vêm os obsessores oportunistas. Então, todo lugar, qualquer hora, com todas as pessoas, é momento de você praticar a sua reforma íntima. É momento de você colocar em prática, lembrar assim, caramba, eu estou em prova. Lembra que isso é uma prova. Lembra que esse mundo, né, e mundo é padrão vibracional, que nós estamos encarnados, é um mundo de expiações e provas. Quando você não está expiando, né, que é vamos dizer assim, um contexto kármico de acerto, né, você passar por aquilo que por muitas vezes você fez os outros passarem, aquilo é uma prova. Você já, em encarnação passada, mostrou que domina, e aí vem a prova. Porque não pensa você que é simplesmente, eu fiz mal uma pessoa, agora eu faço bem e está tudo certo. Não. Você, depois que conseguiu mostrar que você não tem mais raiva daquela pessoa, que você não tem mais ódio, que você não quer prejudicá-la, vem a prova. Então, numa encarnação seguinte, vocês vão encarnar juntos, né? E aquela pessoa vai precisar de você, e é aquele momento ali que você está na prova. Qual vai ser a tua ação? Tem pessoas que acabam caindo nas provas, ou seja, não conseguem êxito. E aí, o que elas fazem? Elas criam karma para ela. Ela cria novamente uma necessidade de expiação. Então, a lei natural, a lei divina, ela é muito sábia. Antes da prova, você expiou. Depois que você expiou, vai vir a prova para você, como o nome diz, você provar que você já está isento daquela mazela. E quando você passa na prova, aquela mazela, aquele karma, desaparece do teu campo mental. Então, a partir do momento que você demonstra sucesso numa prova que o mundo, né, te apresenta, aquilo sai, ele é como se fosse uma mancha que vai sair do teu corpo mental inferior, né, que é o corpo mental inferior, que traz as mazelas dessa encarnação nossa aqui. Então, esses valores que a gente falou aí, né, eles passam a ser obrigatórios. Marco, eu quero trocar um ou outro, posso trocar? Claro que você pode. Isso aqui não é uma regra, é uma sugestão. Mas a partir do momento que você aceitou a sugestão, ele passou a ser obrigatório para você. Portanto, não perca tempo. Treine.
E toda hora, em todos os lugares, com todas as pessoas, é exatamente a hora de treinar. Qualquer dúvida que você tiver, grupo de WhatsApp está aí, consulta material didático, né? Às vezes tem pessoas que acabam perguntando coisas que estão escritas lá. Até falo lá, ó, veja a aula tal, slide número tal. Que lá já falei, mas a pessoa esqueceu, né? Mas eu não tem problema, eu vou lá e lembro ela que ela tem que ler o material, tem que estudar o material. Marco, tem uma coisa aqui que eu já li o material, mas eu não entendi. Coloca no grupo. A Simone passa para mim. Logo que posso, eu respondo, né, de forma bastante objetiva, para não ter dúvida. E outra coisa, se eu falar ou escrever alguma coisa que você não tem entendido, pergunta de novo. Esse é o meu papel. É de esclarecedor. Eu costumo até dizer, quando eu, às vezes, né, trabalho a apometria, às vezes eu trabalho com médium de incorporação, incorporando, né, os espíritos que, por muitas vezes, estão com necessidade de choque anímico, né? Então eu cedo o meu corpo para isso. Ou então, às vezes, eu estou como doutrinador, esclarecedor, né, explicando. Né? Então, eu já estou acostumado a fazer isso. Eu faço isso com magos negros, com, né, espíritos, às vezes, com muita raiva, muito rancorosa. Imagina fazer com vocês que praticamente são anjos. Né? Então, não tenha vergonha, pergunte, né, da melhor maneira que você acreditar. Às vezes a pessoa não consegue se expressar direito, mas pergunte. Para quem não sabe, isso aqui não é uma mandala. Tá? Isso aqui me foi passado um trabalho dentro do terreiro de Umbanda, né? Por isso que eu boto aqui, onde eu trabalho, que é no Instituto Sarraceni, né? No momento eu não estou podendo ir porque eu não estou podendo ainda andar, né? Eu talvez só volte a andar bem, né? Daqui a alguns meses. Aí me foi passado esse ponto riscado, que é o meu ponto de proteção. Tá? Eu já expliquei sobre isso, e há muito tempo atrás, se você olhar aqui existem 72 nomes. Tá? Esses 72 nomes, na Cabala, tá? É o conceito dos 72 nomes de Deus. Tá? Eles criam um conceito de proteção. Tá? E como é um círculo fechado, ele irradia, né, principalmente pela identificação que eu tenho com o símbolo, ele irradia proteção para mim. Ele é um símbolo de proteção, e um símbolo, um signo, tem mais poder. Quanto mais poder você atribui a ele, mais poder ele te devolve. Né? Ele por si só é uma imagem que alguém poderia falar, mas não representa nada. Né? Depende do grau de fé que eu tenho nesse símbolo. Né? E aqui, eu não sei se nessa encarnação isso vai acontecer. Já me foi dado que um dia eu abriria um Instituto Espiritualista Guerreiros da Luz. Engraçado que esse nome surgiu quando eu era evangelizador no SEMA. Nós temos uma participante aqui, a Dulce, né, trabalhou comigo, né, na evangelização do SEMA, e ela deve lembrar, o nome da minha turma, e eu trabalhava com os mais velhos, era Guerreiro da Luz. Tá? E tinha até musiquinha, né? E isso aqui marcou muito a minha vida. Né? O SEMA foi uma casa que me trouxe muita coisa boa. Né? Eu adquiri muita coisa boa lá, da espiritualidade. E uma das coisas foi exatamente esse nome, Guerreiro da Luz. E por que Instituto Espiritualista? Porque eu não acredito numa única religião, não acredito só no espiritismo. Eu acho que todas as religiões elas têm uma contribuição. Por exemplo, tem uma coisa na Umbanda que eu acho maravilhoso, que é saber lidar e trabalhar com as trevas, né? Saber trabalhar com as entidades que vão lá no umbral profundo, tá? Vão desmanchar magia negra, e eu trabalho desmanchando magia negra no Antigo Oeste há muitos anos. Então, eu respeito demais todos, o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, a Igreja Católica, né? Todas elas têm um determinado nível de consciência a qual o adepto acaba se adequando.
né? Então, para aqueles que têm um nível mais, vamos dizer assim, necessitando do Antigo Testamento, entendendo que Deus é punitivo, né? Eles, por muitas vezes, vão para uma igreja evangélica, vão para uma universal do Reino de Deus, e não pense, e nunca critique o trabalho dessas organizações, porque fazem trabalhos maravilhosos. Eu já vi, né, eu trabalhei, quando eu era ainda bem garoto, né, eu era professor de educação física ainda, eu trabalhei em presídio e trabalhei em manicômio, eu trabalhei na colônia Juliano Moreira e trabalhei no antigo Bangu 1, né, como estagiário, né, de educação física, e uma experiência maravilhosa, né? E eu tinha que estar sempre antenado com a espiritualidade, porque a gente sofria muitos ataques. E lá você aprende que, na realidade, não tem religião melhor, porque eu via nesses locais, né, eu nunca tinha visto, por exemplo, na época, isso foi na década de 80, início da década de 80, eu não via pessoas de centros espíritas lá, mas eu vi o pessoal da Universal do Reino de Deus levando a palavra, né? Forma deles levarem a palavra, né? A cada qual é dado de acordo com o seu nível de consciência. Então tem pessoas que precisam, sim, entender que Deus é punitivo. Tem outras que não, já entendi que Deus não pune ninguém, Deus é puro amor, né? Então uma coisa é você estudar, né? Eu, estudando teologia, tem uma disciplina que eu estudo o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus é punitivo. Deus tem atribuições da personalidade humana. Mas naquela época, aquele povo precisava dessa forma de entender, dessa forma de compreender o que era a divindade. Depois vem, né, no Novo Testamento, vem Jesus mostrando, olha, é amor, Deus é nosso Pai. Então, qual é o filho, né? Qual é o pai que dá uma pedra ao filho que pede pão? Né? Então, Jesus nos trouxe essa outra forma de entender. E eu consigo tramitar muito bem por todas as religiões, eu consigo entender, né? Talvez até por causa da teologia mesmo, né, que eu estudo, e isso me deu essa visão aí holística, né, universalista, como diria o meu querido Ramatiz. Eu sou apaixonado pela literatura de Ramatiz. Bom, meus irmãos, eu acho que nós estamos aí, né, 10 horas, lembrando aí a bibliografia. Acho que hoje foi aí um retomar das nossas aulas e lembrar a vocês esse compromisso, esse comprometimento que nós assumimos. E detalhe, foi comigo que vocês assumiram, não, viu? O comprometimento foi assumido com o mentor de vocês. Para quem não sabe, cada um de vocês assumiu um compromisso com o próprio mentor, né? Porque o mentor é aquele que assinou um contrato de estar ali te dando assessoria. Ele não é desodorante, ele não anda debaixo do braço, né? A gente acha que o mentor fica 24 horas por dia com a gente, né? Isso é um equívoco, porque isso só acontece com bons desodorantes, né? Mas ele sempre está presente quando a gente precisa dele, quando a gente clama por ele, quando a gente pede por ele. Então vamos fazer mais prece. E lembrar, né? Prece é pedir. Orar é falar, rezar é repetir. Quando você tem alguma mazela que você quer domar, reze, repita, né? Usa, por exemplo, os decretos da Fraternidade Branca, são maravilhosos, né? Puxa, Marco, eu estou num conceito de... Eu estou tendo que pedir, né? Peça como Jesus ensinou a Pedro a fazer a prece dele, imaginando que o que você pede já está sendo realizado, já está acontecendo, e aí você agradece. Essa foi a forma que Jesus ensinou Pedro a fazer a prece. E orar é como se você desabafasse o seu travesseiro, né? Como diria, né, os grandes psiquiatras, né? Desabafe, né, com o seu travesseiro. Então, orar é você conversar. Conversa com o pai, conversa com o seu mentor, né? E, no fundo, você vai fazendo essa mescla entre rezar, que é repetir para condicionar um equívoco, né, caso você tenha, fazer a prece, pedir auxílio, pedir proteção,
né? Orar e vigiar, tá? E a oração, que é a hora que se desabafa. Santo Agostinho falava com muita propriedade disso. Tá certo, meus irmãos? Então, eu só tenho a agradecer, né? Estamos de volta aqui, dia 19, sem ser essa terça próxima, a gente vem aí com um material bem legal aí, né? Que a gente terminou essa parte teórica, agora a gente vai para a parte de reflexão, lembrar, né, a necessidade de colocar isso em prática. 10h01, passando 1 minuto aí, mas eu termino com uma frase que eu gosto muito de dizer, que nós temos que ser a mudança que a gente quer ser no mundo. Tá certo? Começa em nós a mudança, como diria Mahatma Gandhi. Namastê, muito obrigado. Obrigado, Marco. Estiveram comigo. Um beijo no coração de todos. Um abraço. Namastê. Gratidão profunda. Um abraço. Tchau, Boa Simone. noite. Excelente semana. Tchau, Bechara. Muito bom te ver. Obrigada. Ótima aula. Obrigada. Tchau, Simone. Boa noite a todos. Ótima semana. Tchau, Marcos. Que bom te ver. Tchau.